livro dos Salmos, no Salmo de número 20, versículo de número 7, amém? Está escrito assim, vamos lá. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, o povo de Deus, amém, igreja? Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Diga glória a Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Você crê na Bíblia Sagrada? Olha o que o escritor desse salmo ele está declarando. Pastor, quem foi o escritor desse salmo? Esse aqui foi Davi. E Davi ele está declarando algo que ele vivia na íntegra. Quantos reinos não se levantaram contra Davi? Quantas guerras, quantas lutas não houve contra o governo dele? Pessoas que queriam o seu mal constantemente, não é? Constantemente. A Bíblia diz que até dentro da casa de Davi houve pessoas que queriam até mesmo a sua morte, queria a sua vergonha, queria que ele perdesse a coroa. E olha o que é que Davi ele está dizendo. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Sabe quando a Bíblia nos fala, e nós aprendemos isso plenamente, que a nossa confiança, ela deve ser 100%, 1000%, 1.000.000%, apenas em quem, igreja? Em Deus, apenas na pessoa do Senhor. Davi, por mais que ele tivesse um grande exército, ele está se vangloriando com o exército que ele possui? De modo algum. Cavalos tinha muitos. Cavalo em guerra, em peleja, em batalha, representa o que, igreja? Força, representa poder. Olha só, e Davi ele nunca se vangloriou com a quantidade de cavalos que ele possuía. Ele está acreditando, e ele acredita sim, que o sucesso que ele possui não vem daquilo que está diante dos seus olhos, mas está unicamente e plenamente na pessoa de quem? De Deus. Eu pergunto à igreja, em quem está a sua confiança? Deus. Amém. Amém? Amém. Você crê na palavra de Deus? Você crê na Bíblia Sagrada? Então coloque esse livro sagrado na altura do seu peito, do seu coração, e com muita fé no seu espírito, na sua alma, declare assim: eu sou. Diga mais forte: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Senhor, faça com que esta palavra esteja em minha boca e em meu coração, não só para guardar, mas também para praticar, em nome de Jesus. Fale com Deus, fale com o Senhor nessa hora. Santo Deus e maravilhoso Pai, eu oro ao Senhor no nome de Jesus Cristo, pedindo assim o seu favor, a sua bênção, a sua graça divina, para que o Senhor venha falar, pregar, ministrar, ensinar, meu Deus, a cada um de nós, aquilo que o Senhor quer, planejou e já desejou para o dia de hoje, para esta noite. Pai, abençoe a cada um de nós, que venhamos diminuir, que o Senhor cresça nesta noite, que a graça do Senhor venha superabundar sobre todos, em nome do Senhor Jesus, pois assim seja feito. Amém. E graças a Deus, diga graças a Deus, diga glória a Deus. Desocupe as suas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para a palavra de Deus, que é digna de todo louvor, de todo coração. E quando você aprova, diga glória, 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 glória a Deus, aleluia. Diga amém, Jesus.
Diga graças a Deus. Podeis tomar o seu assento, por favor. Fiquem todos vocês à vontade, em nome de Jesus. E eu quero que você preste muita atenção ao que vai ser ministrado ao seu coração nessa noite. Davi, definitivamente, ele não põe a sua confiança em nenhum dos seus soldados, em nenhum dos seus capitães, em nenhum daqueles homens, por mais que fossem até muito amigo dele, e até mesmo aqueles que abriam a própria boca para dizer: eu dou até minha vida pelo Senhor, ainda que fosse o quê? Verdade, amém? Ainda que fosse verdade. Mas Davi, ele atribuía todo o sucesso, de todas as vitórias, de todas as conquistas, de tudo que ele obtinha na vida, ele dava glória, ele fazia menção do nome de Deus na vida dele. Diga glória a Deus. Era o nome de Deus que ele glorificava. Amados, é lamentável quando alguém tem alguma conquista, tem alguma vitória, e ela não atribui aquela conquista, aquela bênção, aquela vitória ao Senhor. Outro dia, se você lembrar o nome daquela pessoa, daquele rapaz, você me fala. Lembrei agora. Um prefeito, um candidato a prefeito do Recife, né? Ele foi eleito, ele ganhou as eleições, e ele, no momento de agradecer, ele agradeceu a uma pancada de gente, não foi? Mas em nenhum momento ele citou o nome do Senhor. Em momento algum ele disse: eu também agradeço a Deus, independente da crença dele. Mas ele nem sequer isso ele fala. Ele agradeceu as pessoas da militância, todos ali, e ponto final. Eu lembro muito bem de um caso, de tempos atrás, de um grande tenista que o país teve, chamado Gustavo Kirten. E esse homem, ele ganhou muitas coisas. Ele teve muito sucesso em muitas coisas. Tudo isso no tênis. E daí até que chegou um dia que numa dessas entrevistas a muitos jornalistas, alguém perguntou a ele a quem ele atribuía ser uma pessoa tão vitoriosa assim. E ele, deixando claro que tinha mais gana ainda, mais sede ainda, para conquistar mais e mais, quanto possível fosse. E daí ele agradeceu ao treinador dele, a equipe técnica, tudo. E daí alguém falou assim: a Deus, você agradece também? A ele: Deus não. E de uma maneira muito clara, incisiva naquilo que ele dizia, ele falou: a Deus não. Tudo que eu consegui foi devido ao meu esforço e minha equipe técnica, ao meu treinador aqui. Agradeço a ele. Não demorou muito. Esse homem teve um problema na lombar, e isso fez com que a carreira dele fosse definhando. O homem sumiu da mídia, teve que se aposentar, porque por mais que ele tivesse dinheiro e patrocinadores para bancar a cirurgia dele, inúmeras foram feitas, e o pior, o que parecia ser uma coisa fácil, nunca deu jeito. Pastor, misericórdia. Amados, uma coisa a Bíblia também nos ensina, muitas coisas, mas uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que a gente nunca pode se esquecer que tudo que nós temos, que tudo que nós possuímos e tudo que havemos de ter na vida vem da mão de quem? Vem de Deus. E que a gente nunca se esqueça que é Deus que tem nos abençoado. Amém, queridos? Nunca se esqueça disso. Olhe para essa pessoa linda que está ao seu lado e diga assim: é Deus. Diga mais alto, diga mais forte: é Deus quem te abençoa todo santo dia. Amém ou amém, igreja? Glória a Deus. É Deus quem te abençoa. E toda pessoa que não reconhece que a bênção ela vem de Deus, toda pessoa que não reconhece isso, ela vai definhando até
E Davi, ele vai declarando de uma maneira clara, porque ele dizia assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se. Quando ele fala uns encurvam-se, era porque naquela época, não tão diferente dos dias de hoje, há muitas pessoas que têm suas crendices, têm as suas religiões, não é? Têm os seus segmentos, e elas se curvam diante daquilo que elas acreditam para fazer suas petições, para fazer seu clamor, para fazer suas rezas, suas orações, e a tudo aquilo que elas venham se prostrar, que não seja o Senhor nosso Deus, elas já estão anunciando a sua própria queda, elas já estão anunciando a sua própria desgraça, a sua própria ruína, porque aquilo que ela acredita não é o verdadeiro Deus. Quem está entendendo até aí, diga glória a Deus. Aquilo que ela crê não é o verdadeiro Senhor, e se não é o verdadeiro Deus, se não é o verdadeiro Senhor, ela vai ter êxito? Ela vai ter sucesso? Não, ela vai ser o quê? Envergonhada. Davi, ele está dizendo: e uns encurvam-se e caem. Aqueles que já se encurvam diante dessas coisas, eles já estão para cair, eles caem. Mas olha o que é que ele diz: mas nós nos levantamos, diga glória a Deus, e estamos de pé. Amém, igreja? Como é que o diabo ele quer te ver? Para baixo, encurvado, caído. Mas aquele que confia no Todo-Poderoso, o Senhor coloca ele de pé, aleluia. O Senhor Deus ergue esta pessoa, coloca ela de pé e lhe dá a vitória. E Davi, ele diz: salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei. Veja, o Rei com letra maiúscula, quando clamarmos. E essa palavra que ele está liberando, sabe o que é isso aqui? É uma oração feita a Deus. É uma oração que ele está fazendo ao Senhor, uma forma, claro, de louvor, mas ele está orando a Deus. E olha que coisa linda, como começa essa oração que ele faz: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, diga amém por isso. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Amém, igreja? Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, diga glórias a Deus. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra, isto é, da sua mão direita. Amados, a gente tem que entender uma coisa, que Deus, Ele sempre se demonstrou o mesmo. Por isso que a Bíblia fala: Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo para sempre. Deus não muda. Literalmente Deus não muda. Mas o homem, em muitas situações, ele cai no laço de Satanás para achar que Deus está diferente com ele. Deus não está diferente. O único que pode mudar é apenas o próprio homem, mas Deus, ele não muda. Quando Davi, ele faz essa pronúncia, quando ele faz essa anunciação, essa declaração, ele sabe muito bem quem é Deus na vida dele. Davi, ele é ungido de Deus, ele é ungido pelo Senhor. Todo mundo aqui conhece a história de Davi, todo mundo sabe de onde saiu Davi, todo mundo sabe como era a vida de Davi, qual era a sua história. Todo mundo aqui
sabe. E o próprio Deus faz questão de dizer: eu, o Senhor, foi quem te tirei de detrás das malhadas, lá de quando ninguém te via, quando ninguém te assistia, quando ninguém te observava, eu, o Senhor, te via. Diga glórias a Deus. Deus, Ele conhece a sua criação, como diz a palavra, no íntimo. O salmista, ele dizia isso: tu me conheces, ó Senhor, no íntimo. Tu sabes quando me assento, quando me levanto, não é? Tu sabes, ainda que venha a surgir alguma palavra, nem saiu da minha boca, o Senhor já conhece. Então Davi, ele diz: Deus me conhece como ninguém. Deus me conhece como ninguém. O Senhor, Ele salva o seu ungido. Quantos livramentos Davi ele não teve? Isso desde garoto. Desde garoto. Seja lutando contra o urso, seja lutando contra o leão, ou até mesmo uma das mais famosas, se não a mais, contra o próprio Golias. Você acha que aquilo ali não foi um grande livramento? Você acha que aquele Golias não podia partir ele em 2, em 3, em 4 pedaços ou até mais? Esquartejar? Davi, ele deixou bem claro, e ali está uma grande prova. Eu não posso afirmar para você dizendo que esse louvor é uma alusão daquela guerra, daquela batalha dele contra o Golias. Eu não posso afirmar isso, mas uma coisa é certa, é muito parecida, porque todos nós aqui sabemos que os filisteus, eles tinham uma crença em muitos deuses, não era assim? E tanto é que o Golias, quando o ameaçou dizendo: pelos deuses, eu vou cortar tua cabeça, e eu vou dar às bestas feras do quê? Do campo, eu te amaldiçoo pelos deuses. E isso Golias dizia constantemente. Davi ouviu tudo aquilo, só que ele não absorveu aquilo. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Olha o louvor que a gente estava entoando ao Senhor, que a gente crê sim naquilo que o Senhor nosso Deus, Ele diz sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós, amém? Eu creio, Senhor, naquilo que o Senhor diz, não naquilo que o diabo está dizendo, porque se eu for ouvir o que o diabo está dizendo contra mim, meu amigo, minha amiga, aquilo vai me deixar doente. Se eu for dar crédito ao que o diabo fala, eu vou adoecer. Está compreendendo isso? Não dê ouvidos ao que o diabo fala, senão você adoece. E o primeiro a adoecer é espiritual. É o primeiro que acontece. É o primeiro sintoma, vamos dizer assim. É o espiritual. Se você der ouvidos ao que o diabo diz, você vai adoecer. Davi, ele não adoeceu. Por que ele não adoeceu? Porque ele não ouviu, ou melhor, não deu ouvidos ao que Golias dizia para ele. O Davi foi menosprezado, foi desprezado. O Davi, ele foi esculachado por aquele gigante. O cara falou barbaridades a respeito dele, mas Davi deu ouvidos. Ele ouviu, porque ele não é surdo, mas ele não deu ouvidos. Foi só o gigante terminar a fala dele, Davi, ele já foi o que? Usando o nome do Senhor. Em nome do Senhor dos exércitos, eu é quem vou, olha, rebatendo a maldição, eu é quem vou cortar a tua cabeça, eu vou dar as bestas feras do campo, em nome do Senhor dos exércitos, eu é quem vou te derrotar. O Golias não achou engraçado aquilo e partiu para cima, já foi com tudo para cima dele. Diz a Bíblia que Davi pega umas pedrinhas lisas, pedras lisas essas que nós conhecemos como seixos, né? Seixos, me ajuda, seixo, é isso mesmo, seixo. Vamos para as pedras lisas, está melhor, né? Ele vai pegar aquelas pedras lisas, ele tira a funda do seu alforje, era até uma brincadeira que muitos utilizavam naquela época.
e ele já mira o seu alvo, e ele começa a girar aqui, gira aqui. Amados, todo mundo sabe que na ótica humana era impossível aquilo ali derrubar o Golias ou qualquer outro homem. Era impossível, principalmente o gigante. Mas Davi, olha o que é a fé ligada às obras. E aí a gente entra no plano espiritual para entender que a fé sem obras ela é o quê? Davi disse o quê? Que ia vencer o gigante, sim ou não? Sim. Mas ele ficou só na fé? A fé com obras, olha como já é diferente. Ela faz o sobrenatural se manifestar. Ela torna aquilo que parecia ser impossível a se tornar o quê? Possível. Ele declarou que iria vencer o nome do Senhor. Se Davi ele perdesse aquela batalha, se ele perdesse aquela guerra, o nome de quem que seria envergonhado? Era o de Davi? Era o nome de quem? Era o nome de Deus. O próprio Golias, o próprio Satanás, o próprio diabo ia abrir a boca para dar aquela gargalhada e dizer: olha aí, confiou em Deus e foi envergonhado. Você está compreendendo isso? O diabo ia criar uma série de coisas. E se a fé daquele exército, juntamente com o seu rei Saul, já estava indo por água abaixo, Deus não ia permitir que a fé inabalável daquele garotinho ali, não sabemos a sua idade naquela época, Deus não ia permitir que a fé daquele garoto, ela viesse a ser o quê? Abalada. Deus não ia permitir, Deus não ia deixar isso acontecer. Tanto é verdade que Deus, mesmo vendo aquele menino pegando algumas pedrinhas lisas para atirar contra aquele gigante, Deus vai mostrar. Amados, é porque isso não está escrito, porque não vai dizer assim, mas é uma questão minha, é um pensamento meu. Eu penso Deus ele dizendo assim: por causa da tua fé, menino, eu vou derrubar esse gigante. Por causa da tua crença em mim. Porque vem cá, o povo de Israel levava o nome de Deus, sim ou não? Mas quantos estavam exercendo o nome de Deus em suas vidas? Nenhum. Porque se tivesse alguém ali a fazer o que era para fazer, ia entrar na peleja. E não entraram. Ficaram todos com medo. E principalmente o seu rei, que botava medo em todo mundo, que era para estar de frente, e ele não sabe, ele estava lá atrás. Você vê, todo aquele que não assume a posição que Deus colocou, ele é envergonhado. Num período da vida de Davi, que ele não assumiu a posição que era para ele ter assumido, ele acabou sendo o quê? Envergonhado. Caiu na tentação e caiu no pecado, quando era para estar em campo de batalha. Então observa isso. Davi está lá em campo de batalha, está em guerra, e ele atira. Como já disse a você, humanamente falando, o que é que uma pedra pequena vai fazer de efeito num gigante? Não sei se você sabia disso. As crianças que nasciam com esse, vamos dizer assim, né? Eram especiais. Elas cresciam diferenciadas das outras, e todos viam ali, esse daí vai ser um gigante. Ele não para de crescer. Sabe o que os cristãos já faziam? Qual era o brinquedo dessas crianças? Era espada. O brinquedo dessas crianças já eram ferramentas que lembrassem as ferramentas de verdade para a guerra. Elas iam crescendo, ia se acostumando, ia se adaptando. Hoje em dia você vê alguém gigante, ou até pela internet, você vê alguém gigante, muito alto, você vê que mal essas pessoas conseguem andar. É verdade ou não é? É joelho doendo, é coluna que dói, é isso, é não sei o que, é tomando uma pancada de remédio. Naquele tempo antigo não era assim não. Eles já eram, vamos dizer assim, doutrinados para o quê? Para a guerra. Então Golias manejava a espada perfeitamente bem.
colocava o capacete que fosse no tamanho ali que comportasse sua cabeça, seu escudo, colocava o peitoral, colocava tudo que tinha que colocar, e o homem ia para a guerra. O homem tinha habilidades, mas nada daquilo era suficiente para derrotar o Deus de Israel. Diga glória a Deus por isso. Davi, ele confia somente em Deus. É como se Davi, por isso que eu disse que esse salmo de número 20 que nós acabamos de ler, eu não posso afirmar, mas é muito semelhante à história da vida dele quando garoto, porque ele só fez menção do nome de Deus na vida dele. Ele só anunciou o nome do Senhor. Os filisteus tinham tudo, tinham carros, tinham cavalos, tinham gigantes que faziam enorme diferença, e Davi, ele dizia que só tinha quem? O Senhor por ele. Diga glória a Deus. E eu quero dizer para você, você não precisa ter carro, você não precisa ter cavalo, você não precisa ter gigantes ao seu lado, você só precisa ter Jesus Cristo por você. E se você tiver Jesus Cristo por você, eu te garanto, a vitória é certa, a vitória é garantida, e o nome do nosso Deus, ele será glorificado. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Você só precisa fazer menção do nome do Senhor. Aleluia. Diga glória a Deus. Faça menção do nome de Deus. Faça menção do nome de Jesus. Faça menção do nome do Senhor. E eu te garanto, você não será envergonhado. A gente sabe que na vida existem muitos altos e baixos. Embora Deus, Ele querer que a gente sempre esteja por cima e nunca por debaixo. A gente já aprendeu isso na Bíblia. Mas surgem as circunstâncias. Pastor, uma vez alguém chegou e questionou por que os crentes eles passam por tantas aflições, visto que servem ao verdadeiro Deus. Mas Jesus, quando esteve nessa terra, ele respondeu dizendo que no mundo nós teríamos aflições. Jesus, ele disse isso, mas ao mesmo tempo ele fala, mas tem de bom ânimo. Jesus, ele fala que ainda que a gente passe pelas aflições que o mundo de fato passa, a gente tem que passar pelas aflições, mas tem que haver um diferencial. E que diferencial é esse, igreja? É o bom ânimo. Ou usando aquele louvor do Lázaro, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. É fácil? Não é. Mas Jesus, ele prefere que você dê glória do que você abra sua boca para murmurar. Deus nunca honrou e nunca vai honrar alguém que murmure. Quem está entendendo até aí, diga glória a Deus. Deus nunca vai honrar. Amados, uma das maiores provas, eu não vou nem... Uma das maiores provas, o povo quando saiu do Egito. Eu já falei isso aqui uma vez, deixa eu ver se você está lembrado. Era para ser quanto tempo que iria levar a saída deles ali para a terra prometida? Eita, calma aí. Era quanto tempo? 40 dias. Mas foi só 40 dias? A murmuração deles fez com que cada dia fosse equivalente a um ano. Pastor, misericórdia. Não existe pessoas nessa vida que entra ano e sai ano, elas estão do mesmo jeito. Pastor, misericórdia. Pois é. E ainda diz que serve a quem? Será? Será mesmo? Ou está feito o povo no deserto? Tudo reclamava, tudo a culpa era de Deus. Aí quando não era voltado para Deus, vamos em alguém que a gente pode pegar. Queria pegar Moisés. A Bíblia diz, contava-se a lenda que tirava Moisés do sério, que tirava a paciência dele, né?
A Bíblia diz que esse homem tinha uma mansidão, minha gente. Uma mansidão. A pessoa podia pisar nele como fosse. O homem estava lá, não. Deixa na mão dele. Deixa. Mas Moisés, você precisa reagir. Deixa na mão deles. Conta-se a dedo na Bíblia quando você vê Moisés ele se levantando. Impressionante. E um dos fatos mais conhecidos foi, eu vou citar só dois, rapidamente. Um deles foi quando o povo se revoltou contra Moisés. Lembra quando os 12 espias voltaram da terra prometida, trouxeram aquele enorme cacho de uva, lembra disso? Aí, você achando que todo o povo vai se maravilhar com aquilo, de fato se maravilhou, só que 10 dos 12, 10 é mais do que 2, sim ou não? Vão dizer, a terra realmente é tudo isso, mas esse mais é problemático. Esse mais, ou ele pende para o bom, ou ele pende para o negativo. Mas aquela terra é uma terra de gigantes. Aquela terra é uma terra onde há filhos de Anaquins. Anaquins quer dizer filhos de gigantes. Filhos de gigantes. E nós éramos como gafanhotos diante dos seus olhos. Nós éramos como formigas. Nós não temos força para vencer aquele povo de lá. Aí a Bíblia diz que o Josué e o Caleb, eles vendo que o povo, porque quando esses 10 começaram a falar isso, a fé, o coração daquele povo, da multidão, quantos ali estavam? 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Segundo teólogos, segundo estudiosos, eles falam que havia ali mais ou menos, chutando baixo, jogando rasteiro, pelo menos umas 2 milhões e 500 mil pessoas, chutando bem rasteirinho. Então era muita gente. A Bíblia diz que quando esses homens disseram isso, a fé do povo, o coração do povo se derretia como água, se esvaía. O povo que estava feliz dando glória, que maravilha, que maravilha. O povo agora começa a chorar. E a Bíblia diz que foi um choro, mas foi um choro tão grande, porque eles deram ouvidos àquilo que os 10 falaram. Aí o Josué e o Caleb, arrojado, eles gritavam dizendo: calem a boca! Calem a boca! Não digam isso! A terra é boa sim! Diga glória a Deus! Subamos e possuamos-la animosamente. Você vai ter prova na vida, sim ou não? Sim. Mas é necessário que você tenha bom? Se não for assim, você não vence. Amém, igreja? Se não for assim, se você abre a boca só para dizer aquilo que está diante dos seus olhos, você está assinando sua carta de derrota. A Bíblia nos ensina que a gente não anda por vista. A Bíblia ensina que a gente tem que andar pela fé, Deus. Olha só isso. Só que para 2 homens, diante de um mar de gente, era muito difícil. Aí a Bíblia diz que aquele povo foi para cima de Moisés para querer matar ele. A culpa é sua. A culpa é sua. Antes nós estivéssemos lá no Egito, pelo menos tínhamos alguma comida na panela. Eles queriam voltar e ser tratados como animais. Porque não é assim que você faz com o animal? Você coloca a comida dele na panela, você não coloca na tua mesa. É um bicho, é um animal. Eles estão desejando voltar à época que eles eram tratados assim, como escravos. E eles vão para cima de Moisés, coitado. Aí foi quando Moisés ele temeu o povo. E ele só fez isso: Senhor,
Bíblia diz que na mesma hora Deus abriu a terra. Lembra disso? Engoliu. Foi uma multidão, cara. Uma multidão. Senhor. Você acha que Deus não estava vendo ele? Moisés é ungido ou não de Deus? Engoliu o povo. E Deus fechou a terra. Os que ficaram vivos ficaram tão amedrontados, tão assustados, que todos se afastaram de Moisés primeiro. E o outro caso, de uma forma bem rápida, foi quando a Miriam, irmã de Moisés, e o Arão quiseram meio que se meter onde não deviam. Quiseram tomar o lugar pelo qual Deus não concedeu esse lugar. Lembra disso? Ela vai bater no peito e vai dizer: se Deus te usa, Deus me usa também. Ó, Miriam, não tinha nada que falar isso. Se Deus usa você, Deus também me usa. Se Deus é na sua vida, Deus também é na minha. Amados, a gente vê tanto crente falando assim. É verdade ou não é? Queridos, ela quis fazer o que não estava habilitado. Foi só ela fazer isso. O Arão também até se achou: eu vou lá. A mão de Deus foi sobre os dois. Mas por ela ter sido mais afoita, a mão de Deus pesou mais sobre ela. Arão ficou com o cabelo todo branco, como se tivesse envelhecido. Não que ele estivesse velho. Amém, igreja? Ficou todo branco o cabelo dele. E ela ficou leprosa. Não só o cabelo dela, mas toda a pele dela ficou envelhecida, apodrecendo, toda enrugiada e apodrecendo. E foi quando Moisés ele orou novamente ao Senhor, e ele implorou, suplicou muito a Deus, para que Deus perdoasse o pecado dela, para que Deus não levasse em consideração as palavras que ela tinha dito. Olha o que acontece quando alguém se levanta até mesmo contra o ungido de Deus. E Deus ouviu, pela misericórdia dele e por causa da súplica de Moisés, Deus restaurou ela. Mas Arão continuou com o cabelo o quê? Todo ele branco. Olha como Deus ele age. Você lembra quando uma das esposas de Davi, chamada Mical, né? A Mical, ela foi falar o que não devia. Davi chega ao ouvido dele uma mensagem dizendo: a arca da aliança, ela está voltando. Ela está voltando. O Senhor está em paz com o seu povo. Davi se alegra. Ele sai com a mesma roupa que ele dormiu. Ele sai pelo palácio, ele vai lá para a rua, ele vai lá no meio do povo, pulando, saltando, cantando, louvando, adorando o nome de Deus. E a sua esposa, quando vê isso, quando vê ele passando todo feliz, pulando de alegria, porque Davi, amados, não era porque ele era rei que ele ia mudar a identidade dele. Amém, igreja? Tem gente que é assim, não é? Se formou, sei lá, conseguiu alguma coisa, mudou, não pode. Davi, não era porque ele era rei que ele ia mudar a identidade dele. Diga graças a Deus. Davi, ele sai feliz, pulando, dançando, celebrando. Aí a mulher dele fala assim: você parece mais um cão, parece mais um cachorro. Isso não é a postura de um rei. Ela recrimina ele. Vem cá, Davi é ungido ou não de Deus? Sim ou não? Davi deu ouvidos ao que ela falou? Não. Davi foi-se embora se alegrar. Todo mundo sabe, a arca da aliança representava o que, igreja? Deus. A presença de Deus no meio do seu povo. Mas quem ouviu e deu ouvidos àquilo? Foi Deus. Não deu outra. Deus estendeu a mão sobre ela, porém não a
Deus estendeu a mão sobre ela, porém a mão do Senhor foi contra a vida dela. Diga misericórdia. Aí você sabe já no que aconteceu, sabe ou não sabe? Deus secou a madre dela. E todo mundo sabe que isso representava o fato da mulher ela não gerar filhos. Todo mundo sabe disso. Por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala. Essa mulher secou. E a palavra diz que de todas as mulheres que Davi teve, de todas, Mical foi a única que morreu estéril. Diga misericórdia. Foi a única. E hoje ela está registrada na Bíblia como a única mulher do rei, Davi, que morreu sem poder gerar filhos, que era uma grande vergonha naquela época. A mão de Deus se levantou contra ela. Por isso que a gente tem que sempre desejar que a boa mão do Senhor esteja estendida a nosso favor e não contra, porque a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Alguém pode impedir? Ninguém pode. Então a gente tem que entender que Deus é o nosso Senhor e Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, e que a nossa confiança não seja só em momentos que tudo vá bem, mas que a nossa confiança nele permaneça também quando ainda que as coisas não estejam indo tão bem, mas que a gente não perca a nossa identidade em Deus, que a nossa identidade em Deus ela esteja intacta, que a gente continue adorando, que a gente continue confiando, que a gente continue buscando, que a gente continue dando a honra devida, a glória devida e fazendo sempre menção do nome do Senhor, porque no tempo certo Deus ele exaltará o seu servo, a sua serva diante dos homens também. Por que, pastor, diante dos homens? Porque quando Deus ele tirou o povo do Egito, Deus ele disse que seria glorificado em Faraó. Eu não sei se você parou já para analisar biblicamente falando, quantas e quantas não foram as vezes que Deus permitiu o caldo engrossar mais ainda, a situação ficar mais estreita ainda, tudo porque Ele queria que as outras nações soubessem que Ele é Deus. Quem está entendendo até aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ou seja, ainda que você veja situações meio que apertadas, continue confiando no Senhor, e no tempo certo Deus ele vai lhe dar a grande vitória. Amém? Você pode crer nisso? Estenda sua mão para o seu irmão e declare assim: Deus vai te dar vitória, irmão. Deus vai fazer uma grande maravilha na tua vida. Você pode crer nisso? Faça sempre menção do nome do Senhor. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Coloque a sua mão na altura do seu peito, do seu coração. Faça o seguinte: venham todos aqui diante do altar do Senhor. Não faça menção de outro ser que não seja o Senhor nosso Deus. Não seja uma pessoa precipitada com as palavras que saírem da sua boca. Raciocine bem o que você vai falar. Pense bem no que você vai dizer. E cuidado com os pensamentos que vêm à sua mente. Porque se for pensamentos que não louvem o nome do Senhor, repreenda no nome de Jesus. Não deixe isso permanecer, porque isso pode enfermar você espiritualmente. Quem está entendendo tudo isso, diga graças a Deus. Graças a Deus. Coloque a sua mão sobre o seu peito e sobre o seu coração. Declara assim: Senhor, Deus da minha vida, Deus da minha salvação, eu recebo, diga isso, eu recebo as palavras que o Senhor ministrou à minha alma, ao meu espírito, ao meu coração. Eu creio com todo o meu ser que a sua palavra é verdadeira, ela é genuína, ela é poderosa e ela pode fazer o impossível tornar-se
possível na minha vida. Deus, eu coloco em tuas mãos os meus problemas, os meus dilemas, e peço ao Senhor pelo seu socorro, pois eu não vou me prostrar diante de coisas que não são Senhor, e muito menos Deus. Pai, só o Senhor é Deus, só o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, pois somente diante do Senhor é que eu me prostro, eu me encurvo, eu oro, eu peço, eu clamo, eu suplico. Entra nessa batalha, nessa peleja por mim e me dê a vitória, pois é o teu nome que eu vou glorificar e vou agradecer com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, porque o Senhor é fiel, o Senhor não falha, e no Senhor eu confio. Meu Deus, eu posso passar hoje por lutas, mas a minha vitória no Senhor, ela é muito maior. Em nome de Jesus, diga obrigado, Senhor, diga obrigado, meu Deus, porque eu creio que o Senhor está comigo, como sempre esteve. Em nome de Jesus, diga amém, diga graças a Deus e aplauda bem forte o nome do Senhor. O Senhor, Ele te abençoe, o Senhor, Ele te dê vitória, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Senhor.